Olá, amigos! Estamos aqui no canal da Sociedade Espírita Maria Nunes, a SEMAN, para mais um momento com os ensinamentos de Joana de Ângeles. E hoje nós comentaremos o capítulo 6 da obra Jesus e a Atualidade, de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco. Comentaremos hoje o capítulo 6, intitulado Jesus e Honra. E para iniciarmos este comentário, é importante a gente entender o que significa a palavra honra. E nós vamos buscar no dicionário Aurélio, que diz que honra é o princípio que leva alguém a ter conduta digna, reta, honesta, virtuosa e corajosa. Por isso, Jesus é o modelo da perfeita identificação de honra pela tarefa que ele veio exercer aqui na Terra. Ele vivenciou na íntegra as leis divinas e sabia conduzir os homens a colocar em palavras e atos os roteiros seguros para o equilíbrio físico, psíquico de todos aqueles que o cercavam. Jesus, ele sabia despertar a esperança em cada um que vinha até ele. Ele falava por parábolas, mas com a intenção de lançar a semente que ele iria germinar ao longo do tempo e dar bons frutos. Esses frutos são a prática do bem, dos ensinamentos do Evangelho. Ele também falou de forma frontal, ou seja, de olho a olho, e também de forma enérgica, dando exemplos claros dos mandamentos divinos e também do mandamento dos homens. Mesmo com todos os exemplos que Jesus nos trouxe e nos ensinou, nós ainda hoje utilizamos de mecanismo de defesa, de fuga, de negação, adiando essas exigências que o Cristo vem nos convidando, vem nos ensinando sobre a vida futura, a imortalidade da alma e sobre a importância da evolução para todos nós, para a humanidade, para o nosso planeta. E a benfeitora esclarece que falta em nós ainda o desejo de exercer a honra, de sacrificar os interesses materiais em detrimento aos bens espirituais. E este desejo de exercer a honra só acontece com o amadurecimento pessoal, amadurecimento espiritual e quando se rompe as raízes dos costumes arcaicos. Porque quando nós temos esses costumes arcaicos, é difícil querer a mudança. E para esse processo de amadurecimento é preciso esforço, diz Joana. E a honra deve ser o guia interior que impulsiona para frente e não nos deixa estacionar. Com isso, percebemos que Jesus nos mostra o tempo todo o caminho da libertação. E Joana, ela afirma com essas palavras, para conseguir a liberdade interior e a emancipação, é necessária a luz do conhecimento e da coragem. Eu achei bastante interessante essas duas palavras que ela coloca aqui. Então, é necessário a luz do conhecimento. Então, e como é que a gente faz para conhecer? É estudando, é refletindo sobre tudo aquilo que nós temos aprendido e principalmente pelas obras básicas. E ela diz coragem, coragem para entregar-se com determinação e honra aos objetivos que nós queremos alcançar.
Então, é necessário que a gente tenha um objetivo. O que eu quero para a minha vida? Então, quando nós estivermos nessa condição de amadurecimento, as coisas mudarão. Então, pode-se entender dessa forma que Jesus nos tira da zona de conforto o tempo todo. Ou seja, através dos seus ensinamentos, ele vai nos mostrando o caminho que devemos seguir. Então, é interessante relembrar-nos que é preciso que tenhamos autonomia daquilo que a gente vai conquistando. E ele também nos mostra o caminho, mas na verdade, o percurso deste caminho depende de nós. Porque quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, então aí ele está nos mostrando o caminho. Mas como nós vamos chegar a este caminho, vai depender da nossa escolha, vai depender do nosso livre-arbítrio, que faz parte da lei divina. E é preciso saber que o que nós pretendemos da nossa vida. Isso faz parte do amadurecimento pessoal, espiritual. E para que nós possamos aprender este processo de amadurecimento, Joana nos diz que nós precisamos refletir ao longo das nossas experiências até chegar a um processo de autodescoberta, ou seja, do autoconhecimento. Aí nós nos questionamos e o que fazer com essa descoberta, o que fazer com o autoconhecimento? Se eu me conheço, o que eu preciso fazer? E a resposta da benfeitora, ela diz que é preciso educar a mente, educar os sentimentos de forma justa e honrada. Olha que interessante. Então, é a nossa mudança interior para sermos cada dia melhores, ou sermos corajosos, sermos reto naquilo que fazemos. E é isso que Joana vem nos alertar, nos convidar. Ela ainda nos lembra dos ensinamentos do Mestre Jesus quando diz que na ruptura dos laços familiares, Jesus não deixou de atender os compromissos morais e sociais com o seu clã familiar a que ele pertencia. Ele demonstrou grandeza e coragem que a honra pessoal lhe proporcionava. Então, com isso, nos mostra que nós também podemos estar envolvido com as situações da nossa família, nos envolvermos com os nossos familiares, mas não deixarmos de fazer, de servir ao Mestre Jesus, de trabalhar no bem. E essa mensagem que Jesus fala da família está em Mateus, no capítulo 12, versículo 46 a 50, quando ele diz: tua mãe e teus irmãos aí se encontram, chamando por ti. E ele responde: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Senão aqueles que é a vontade de Deus? Muitas pessoas, nesse sentido, não compreenderam a mensagem de Jesus, mas ele mostrou que todos, para ele, ali naquele momento, todos eram seus irmãos em humanidade, porque seu pai é o mestre, que é Deus. Seu pai é o criador de tudo, é o pai que move toda esse momento de estarmos pensando como somos todos irmãos. E é preciso muita coragem para ser honrado, ou seja, ter essas qualidades de honestidade, de coragem, de retidão, pois sem
sem essa coragem, ele em momento algum ele descuidou dos laços familiares, mas na verdade ele alargou os horizontes, preparando nós para que esses laços sejam laços fraternais e universal. Só que nós ainda não compreendemos esse universo de olharmos para todos aqueles que são considerados nossos irmãos. Por isso, Joana, ela vem nos esclarecer neste capítulo que a honra é a coragem de eleger o melhor, e este melhor não é só para os nossos familiares, mas para todos aqueles que estiverem ao nosso redor, que nos pedem ajuda, pois somos todos irmãos em Cristo. Talvez ainda esteja longe para nós vivenciar esses ensinamentos, mas sempre haverá um começo. E esse começo é quando Joana nos disse anteriormente que nós vamos amadurecendo para tirar o véu e entendendo que nós precisamos servir ao Mestre Jesus e trabalhar com honra e vivenciar também a fraternidade, que é o que ele nos ensina o tempo todo no seu Evangelho. E a veneranda ainda prossegue dizendo: tua honra, vou fazer questão de ler aqui esse trecho, quando ela diz: tua honra deve modelar-se na dele, ou seja, nós temos que nos espelhar em Jesus, porque ele é o modelo mais perfeito da humanidade. E ela ainda continua que nós devemos buscar, tentar vivenciar conforme o esforço que fizermos para segui-lo, e que nós não devemos eleger a honra no mundo com essa falsa honra, mas uma honra ensinada por Jesus, pois ela é a verdadeira vivência das leis divinas. É essa honra que nós devemos seguir, como diz Joana. E ela finaliza esse capítulo dizendo: tua decisão para a felicidade é a força do teu empreendimento. Escuta a tua consciência, o teu guia íntimo, a fim de saber o que pretende, o que é melhor para você e como conquistá-lo. Então, ela traz a responsabilidade para nós, ou seja, nós temos o guia, agora nós é que precisamos saber o que nós queremos, o que nós pretendemos, o que é melhor para nós. E ela diz: a honra de encontrar um guia interno que te oriente é libertar-se. Então, vamos dizer assim, esse guia está dentro de nós, está na nossa consciência. Mais uma vez eu repito, o que eu quero para mim? É isso que Joana está nos dizendo aqui, o que eu quero de melhor para mim. E ela ainda nos orienta para essa conquista da paz, que é a paz, é a serenidade, ou seja, nós conquistarmos esses padrões de respeito para conosco, para com tudo e para com todos. Então, é este o recado, é o convite que Joana nos faz neste capítulo, Jesus e honra. Então, que nós possamos refletir sobre esses ensinamentos que nós recebemos hoje. E até o próximo encontro. Paz para todos nós.